CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. Você já parou para pensar que o nosso dia a dia depende essencialmente de energia elétrica e que não poderíamos realizar muitas atividades à noite se não tivéssemos luz? Já imaginou conservar carne em gordura e ter que salgar os alimentos e usar óleo de baleia para acender lamparinas? Nesse programa vamos descobrir o caminho da energia elétrica desde a geração até a sala da sua casa. Vamos refletir sobre os exageros no seu consumo e aprender como podemos ser mais responsáveis. Entenderemos ainda como a energia elétrica alimenta o setor de telecomunicações, permitindo que utilizemos o telefone, o rádio, a internet e que tenhamos acesso a programas de televisão como o que você está assistindo agora. A eletricidade é inelutavelmente uma necessidade moderna. Ela está em toda parte. A eletricidade está na natureza. O próprio raio que ocorre em tempestades é um fenômeno elétrico, mas não dá para usá-lo. Você usa uma fonte primária de energia para gerar eletricidade. Você pode gerar com hidroelétrica, nesse caso, uma queda d'água. É a força da gravidade que puxa a água na queda e que permite ela passar por uma turbina hidráulica, girar a turbina e ela aciona um gerador elétrico. Ou, numa termoelétrica, você queima um combustível, gás natural, petróleo, carvão mineral, e você gera calor, e aí um gás aquecido, o vapor da água, vai passar por uma turbina, que também vai girar um gerador. Aí o princípio é o mesmo. Você usa ela o tempo todo. A sua casa tem eletricidade para cozinha, você precisa de geladeira, liquidificador, se for o caso, precisa para lavar roupa, para refrigerado ou ventilador, tanto faz. É muito fácil, não é? Você aperta um botãozinho na sua casa e liga um equipamento, acende suas luzes. É insubstituível a energia elétrica para esses fins. São muitos recursos que a gente tem hoje que são fantásticos. Um aparelho como esse tem a cartografia do mundo inteiro, com o GPS embutido. A gente cola ele aqui na parede e você tem toda a cartografia que você precisa. O GPS já está aqui dentro, não precisa nada disso. O preço é baixo, o aparelho inteiro custa menos do que um reloginho desse aqui. E você tem uma quantidade de informações incrível, qualquer um navega. O problema é o conhecimento que você tem que ter por trás a hora que você não tiver disponibilidade disso aqui. A presença de energia elétrica em nossas vidas parece óbvia e é tão essencial para o funcionamento de eletrodomésticos, computadores e outros aparelhos que utilizamos todos os dias que dificilmente pensamos nas descobertas que levaram a humanidade a gerar e a distribuir eletricidade. No início do século XVIII, inventores de diversas nacionalidades empenhavam-se para gerar energia para a iluminação. Das lamparinas com óleo de baleia, passou-se a usar gás de carvão
distribuído por tubulações às residências e a locais públicos. Mas com o começo da produção comercial do petróleo, a geração de luz com querosene, responsável por uma chama mais intensa e mais limpa, ganhou popularidade. O norte-americano Thomas Edison foi além. Responsável por invenções como o fonógrafo, Edison criou a lâmpada elétrica, um invento prático e barato. O cientista projetou um gerador de corrente contínua para levar luz ao seu laboratório. A mesma tecnologia forneceu eletricidade para a primeira rua iluminada de Nova York. Também nos Estados Unidos, George Westinghouse adquiriu a patente do motor criado por Nikola Tesla para a geração de corrente alternada. Westinghouse provou pouco a pouco as vantagens desse método. Ao contrário da corrente contínua, a corrente alternada permite a transmissão de grandes volumes de eletricidade. E o Brasil não ficou para trás. Com o interesse do visionário Dom Pedro II em novas tecnologias, o país foi um dos primeiros do mundo a ter energia elétrica. Em 1879 foi inaugurada a iluminação da Estação Ferroviária Central do Brasil. Em seguida, várias usinas de pequeno porte foram inauguradas, trazendo investimentos estrangeiros para o setor elétrico. Mal sabiam esses cientistas que suas descobertas mudariam o rumo da humanidade. As cidades tornaram-se completamente dependentes desses sistemas e hoje a aplicação da energia elétrica vai muito além da iluminação. A disseminação da energia elétrica está intimamente ligado com o desenvolvimento de toda a forma de sociedade, que precisa de comunicação. Então não há como dissociar o desenvolvimento da sociedade, da eletricidade e da comunicação. Agora, ocorre o inverso também. O desenvolvimento da energia elétrica, ela depende muito também das telecomunicações. As redes de telecomunicações são utilizadas para supervisionar, operar e proteger as redes de energia elétrica. Atualmente, os centros de operação das empresas distribuidoras já têm informações online daquelas instalações importantes na transmissão da energia elétrica e que estão dentro das nossas cidades ou próximas das nossas cidades. Para que a energia saia da usina e chegue até o consumidor, ela tem que passar por alguns processos de transformação. Essas linhas de transmissão normalmente operam tensões elevadas, que possibilitam transportes de grandes volumes de energia da usina até próximo aos centros consumidores. E aí trabalhamos com as redes de baixa tensão para que possamos chegar dentro da casa, dentro do comércio, dentro da indústria, às vezes, normalmente conhecidos como 110 volts, 220 volts. Não há muito o que fazer. A transmissão de energia elétrica é mais importante quando a geração é feita longe dos centros consumidores. É o caso da hidroeletricidade, que a queda d'água está onde o rio passa. Olha, a matriz elétrica brasileira é muito peculiar, fortemente dependente da hidroeletricidade e um sistema interligado nacional muito robusto. O sistema interligado atende a 97% da carga total e apenas 3% hoje são atendidos pelo sistema isolado da Amazônia. E com a expansão que vai haver em 2012 com a interligação de Manaus, que é o principal centro de carga desse sistema isolado, ao sistema interligado, mais Macapá e algumas localidades, a gente atinge praticamente 100% da carga atendida pelo sistema interligado. Você tem basicamente quatro regiões de características distintas no país. Você tem a região Sudeste e Centro-Oeste, onde estão concentradas as maiores bacias hidrográficas do sistema, como as bacias do Rio Grande e do Rio Paranaíba. E você tem a região Sul, onde você tem as térmicas a carvão, você tem usinas de menor porte, com capacidade de acumular água apenas na bacia do Rio Iguaçu e na bacia do Rio Uruguai.
Tem a região Nordeste, que você tem o Rio São Francisco, e você tem um grande reservatório, que é o reservatório de Sobradinho, da usina de Sobradinho. E a região Norte, a usina de Tucuruí, é a principal do sistema. Então, você aproveita o regime hidrológico mais favorável de uma região e, através das linhas de transmissão, você aproveita essa produção e transfere para as regiões em que as condições estão menos favoráveis. Quando a gente define a segurança de energia, a gente tem um critério de planejamento que a gente trabalha com uma hipótese de risco de 5% de falta de energia. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar como referência as situações mais críticas que a gente já teve em termos de hidrologia. Então, o operador nacional do sistema, o tempo todo, ele está simulando, rodando o seu sistema, vendo como é que está se comportando a hidrologia, como é que a água está chegando no reservatório, como é que está o consumo de energia e é o projeto. Não dá para um setor estratégico como o setor de energia, que exige investimentos expressivos, investimentos de longo prazo, você prescindir de um planejamento e um controle absoluto. O ponto crítico de consumo nacional de energia aqui no Brasil tem sido eletricidade, porque é a área onde tem havido problemas. Um planejamento inadequado acabou levando à crise de 2001. Ou seja, faltou energia. Não houve uma previsão de que poderia faltar energia e que, portanto, mais usinas hidrelétricas deveriam ter sido construídas, ou hidrelétricas ou termoelétricas, se fosse o caso. Combinou que a falta de um planejamento e contratação de energia com um ano crítico, um ano ruim de hidrologia. Aí é um desastre absoluto. Hoje a gente tem a garantia no Brasil de que, mesmo com um ano de hidrologia ruim, a gente passa com absoluta segurança. Por quê? Usando os recursos térmicos, ou seja, está bem dimensionado a energia que eu preciso para suprir o país. Tem a contratação adequada das fontes térmicas e fontes hídricas. O Brasil nunca fez um planejamento com detalhe, com o cuidado que nós temos hoje. Hoje não, hoje nós temos um planejamento muito claro, distribuído em todas as fontes, em todas as matrizes. Portanto, eu acho que nós estamos numa situação muito boa. A gente convive o tempo inteiro com a possibilidade de ter um acidente. E, como se sabe, né, normalmente é nos momentos de alívio, de tensão, que a gente relaxa um pouco. Esse ano eu passei por isso. Faz 25 anos que eu tento ir para a Baía Margarida. Na saída do Gullit, aquela euforia, não sei o quê, barco no piloto automático, achamos uma pedra não cartografada e batemos com uma violência. A sorte foi que o barco foi pensado para isso há 10 anos atrás. É importante estudar o erro. Por que aconteceu? Eu gosto de aprender com os erros que eu colecionei, mas com os erros dos outros também. A partir de 2001, quando houve esse grande apagão, foi melhorada muito a interligação do sistema. Esse é um problema que eu acredito que esteja relativamente bem resolvido. O que não está bem resolvido é a manutenção, que exige investimentos constantes. Recentemente ainda houve um blackout que colocou cerca de 18 estados do Brasil no escuro, que durou, em alguns lugares do Brasil, 15 horas, 18 horas. Deve ter custado centenas de milhões de reais em prejuízos, alguns dos quais nem se medem em dinheiro, né? E se deveu a um isolante que provavelmente deveria ter sido substituído, e que não custaria mais do que alguns milhares de reais. Eu vejo como uma preocupação. A tendência desse nosso país nos próximos anos é de ter um desenvolvimento econômico grande,
que tem que ser acompanhado de uma produção de energia proporcional ao desenvolvimento econômico. Ora, esse crescimento atípico que está havendo no país com crescimento industrial, desenvolvimento e mais investimentos e tal, não preocupa com relação à expansão da geração? Como é que você acompanha isso? Tal? Então, isso é que eu acho fantástico, porque o modelo do setor, vamos dizer assim, de infraestrutura de energia, ele criou isso, que são os leilões de geração e de transmissão. Quer dizer, sempre que você tem um crescimento da carga, você tem a possibilidade de implantar uma geração, seja térmica ou hidrelétrica, e uma transmissão. Quer dizer, em função da característica da produção, você faz com antecedência adequada. Mas para isso tem que ter agilidade nos empreendimentos. E o que eu percebo é que as estruturas e a legislação vigente tende a estender o prazo para o início das operações dessas usinas de geração de energia. Então, nós teremos que ter processos mais ágeis para dar início à operação dessas instalações, porque senão será um colapso. Haverá necessidade de energia e o país não tendo energia para o seu desenvolvimento. Para expandir a produção de energia elétrica, você ainda tem alguns aproveitamentos energéticos hidroelétricos sendo construídos no Brasil. Os mais recentes, maiores, são as usinas do Rio Madeira e a usina de Belo Monte, no Rio Xingu. Muito controversas em termos de economicidade, em termos ambientais. Você talvez tenha outras, mas vai ser cada vez mais difícil esses grandes aproveitamentos, pelas características que eles têm na questão do impacto ambiental, você não ter lagos e não poder ter grandes inundações, o que, inevitavelmente, na produção de energia, você vai ter uma produção térmica de energia. Para se construir uma usina, você tem que atender a 3 requisitos fundamentais. Primeiro, o requisito econômico, de produzir eletricidade de forma economicamente viável, mas também os desafios sociais e ambientais. É indispensável que se atenda aos 3 num projeto desse tipo. Esses desafios sociais e ambientais, eles são parte do processo de licenciamento ambiental. E tem desafios enormes no tratamento dessa questão. O primeiro deles é o prazo. Hoje em dia, no Brasil, se gasta, em média, 3 anos, desde o momento que se dá a entrada no órgão ambiental de um pedido para a construção de uma usina, até o momento em que se recebe a licença para iniciar a construção. É comum se perceber, enfim, há exemplos de usinas que já passaram por todo o processo de licenciamento ambiental, que têm autorizado o início de sua construção, mas que lá pelas tantas ela é vítima de uma iniciativa que surge através do judiciário, né? Uma iniciativa de algum grupo de pressão, criando um obstáculo, muitas vezes interrompendo a construção da usina. Ora, coisas desse tipo atrapalham muito o país. Ou a interrupção significa que o Brasil não vai contar com aquela energia naquele prazo que era importante, que, enfim, tinha sido planejado e definido como energia disponível, aumentando o risco de falta de energia naquele dado momento. Ou esse projeto tornar-se-á muito mais custoso, né, para, no limite, ser pago de uma forma muito mais cara pelos consumidores de energia. Eu falo muito sobre planejamento, às vezes, quando a gente está conversando antes de uma viagem, mas não como uma religião que vai salvar a gente de qualquer acidente. A viagem a remo foi só um exercício de logística levado ao extremo, mas foi uma viagem muito fácil. Minha única preocupação era fazer força, comer e dormir. Impressiona a distância, impressiona o tamanho minúsculo do barco, mas as viagens para a Antártica demandam uma preparação, um critério, um cuidado técnico muito maiores. Então é importante planejar antes de uma viagem, saber dividir as tarefas, estar atento, às vezes ter lucidez para conseguir improvisar uma solução em pouco tempo. E eu gosto de fazer isso.
Evidente que há instituições que se dedicam a fazer a previsão do quanto deve ser gerado de energia ao longo dos próximos anos. O Ministério de Minas e Energia coordena, né, um grupo do qual participam a própria empresa de planejamento, a ANEEL, o Operador Nacional do Sistema, Câmara de Comercialização, a CCE. Então, todos os elementos chaves do setor elétrico brasileiro, pelo menos uma vez por mês, vão para uma reunião no Ministério, onde acompanha tudo, ou seja, o operador mostra como é que está a evolução da hidrologia no Brasil, da previsão de chuva nos próximos meses, como é que deve ser isso aí, se tem algum problema que está acontecendo que tem que tomar uma medida mais imediata. Então, isso que dá o conforto da gente ter realmente a garantia do recebimento de energia nas nossas casas hoje, né, no Brasil. No Brasil nós temos duas agências reguladoras da área de energia. Quer dizer, tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que só cuida da questão da energia elétrica. Mas temos a Agência Nacional de Petróleo, que ela cuida de toda a regulação e fiscalização de toda a cadeia de petróleo, gás natural, né, e combustíveis renováveis. A ANEEL é responsável por fazer todos os leilões, a contratação de energia e regula a atividade de todas as empresas de distribuição e transmissão que atuam no Brasil até o consumo final. Com o processo de leilões que estão sendo realizados, a tendência é da participação de energias alternativas crescerem na matriz energética brasileira. Então, o Brasil tem um grande potencial de outras fontes, né? Além da eletricidade, a energia eólica, né? O Brasil tem o potencial do equivalente a 20 Itaipus, 300 mil megawatts. Tem crescido muito a produção, com os leilões nós vamos aumentar 100 vezes a produção entre 2005 e 2013. A bioeletricidade, nós temos que é a produção de energia a partir da biomassa, principalmente da cana, nós temos um potencial muito grande. Com os leilões aumentou muito a contratação de bioeletricidade. E nós temos a energia solar. Existem esperanças de ampliação muito grande das fontes alternativas, da geração distribuída. Por exemplo, a energia solar permite fazer a geração elétrica em qualquer lugar e você pode se libertar da geração centralizada numa usina, você pode fazer na sua casa. Hoje fala-se em smart grids, são redes inteligentes que permitem, inclusive, você gerar na sua casa e transmitir para a rede, você vira um vendedor em vez de um consumidor. Há muitas possibilidades. A energia das ondas é uma forma potencial para o futuro. Nós já funcionamos esse sistema aqui e geramos energia elétrica. Isso é possível ser feito, como também pode-se usar a maré, pode-se usar outras maneiras, correntes oceânicas. Hoje se pensa de muitas possibilidades. Bom, a matriz das ondas, né, na verdade, elas são um desdobramento de uma outra matriz, que é o vento. E essa é uma matriz interessante, onde existem várias tentativas, onde a tecnologia é bastante viável e possível, mas onde a gente ainda está emperrando nos detalhes técnicos. Como transportar a energia gerada pelas grandes ondas? Como resolver os problemas de oxidação de peças e partes? E nesse aspecto eu acho que um setor de energia às vezes acaba ensinando muito para o outro. Por exemplo, a história da exploração offshore de petróleo. Hoje ela tem esse conhecimento também dos mecanismos complexos, metálicos, do problema de corrosão, mas é uma energia espetacular. E o dia em que a gente souber tirar partido dela, a gente vai ter mais um elemento para melhorar a vida dos seres humanos sobre a Terra. É incrível desvendar o caminho que leva a energia elétrica para tantos aspectos da nossa vida. Nos próximos episódios, vamos nos aprofundar em outras fontes de energia que também nos alimentam de eletricidade. Até a próxima!
Uma realização CPFL e Energia.